New Way TV. Olá, pessoal! Estamos iniciando o programa Janaína Pontes. Gente, o programa hoje está recheado de coisas boas para você. É isso mesmo. Hoje nós vamos bater um papo com o Reginaldo Castro. Ele é escritor, ele fez aí um livro de romance policial, gente. Vocês vão adorar. Venham fazer parte desse bate-papo, fiquem ligadinhos. E também temos hoje Matheus Turini, é isso mesmo. Ele vai falar um pouquinho para vocês sobre a pandemia, esse novo ciclo que nós estamos vivendo, tirar todas as dúvidas, você é empreendedor, você aí quer saber sobre o auxílio, sobre escola, sobre tudo. Fiquem ligadinhos nesse bate-papo com o Matheus Turini. E falando disso, é um novo quadro que inicia, que chama Salas de Visita com Janaína Pontes. Gente, esse quadro, até gostaria de falar para vocês, se tem alguma pessoa que vocês gostariam de passar para nós, gostariam de ver nesse quadro, eu gostaria que vocês me indicassem. Seria uma pessoa, um personagem público, uma pessoa aí que você gostaria de saber a opinião dela sobre o nosso sistema, enfim, o que está acontecendo. Mandem para nós que a gente entre em contato. Eu, Janaína Pontes, estou amando hoje nossa programação. Tenho certeza que você vai amar também. Fiquem ligadinhos hoje no programa Janaína Pontes. Olá, pessoal! Gente, hoje vocês estão vendo que o programa Janaína Pontes está recheado, é isso mesmo. E hoje nós estamos aqui com o escritor Reginaldo Castro. Reginaldo, seja bem-vindo ao programa Janaína Pontes. Para mim é uma honra tê-lo aqui. E eu gostaria que você, antes de falar um pouquinho do seu livro, se apresentasse para nós. Fala um pouquinho quem é você, para o pessoal que está nos assistindo te conhecer. Bom, em primeiro lugar, agradeço a você, Jarena, pela oportunidade de estar no seu programa. Acompanho seus programas pelo Web TV, né? Pelo YouTube. E eu tive a oportunidade de entrar em contato com você para poder divulgar o meu trabalho, né? Sim. Eu sou de Jaú, nasci numa família humilde, né? E aos poucos fui conquistando meu espaço como escritor. Lancei meu primeiro livro em julho de 2019, né? E até no momento foram vendidas 3.800 cópias pela Drago Editorial. Olha que legal! E você, então, esse livro, como que chama o livro? Fala pro pessoal, se já sabe. Esse daqui que está aqui, né? Isso. Posso pegar ele? Pode pegar. Olha, gente, que legal. É o Caçada em Los Angeles. Olha só, gente, que chique. E como que foi a inspiração? Fala um pouquinho, como que surgiu? Bom, a ideia, nós. né, eu comecei com rascunho, escrevendo algumas cenas, alguns detalhes, né? E acabei, através desses rascunhos, elaborando a história, né? Foram 6 meses de pesquisa sobre a cidade de Los Angeles e sobre São Paulo, para poder montar os personagens, as cenas de ação, Que aventura, legal. né? Então foram um trabalho aí, antes de começar a escrita, de 6 meses. 6 Só de meses, pesquisa. então, de pesquisa. E para escrever, quanto tempo, mais ou menos? Olha, para escrever demorei 1 ano e 4 meses para escrever. 1 ano e 4 meses. Gente, vocês acham que é fácil? Escrever não é fácil não, né? Não, é Tem que difícil. ter uma inspiração, um tempo, aí uma dedicação, né? Tinha dia que eu escrevi aí na faixa de 12 páginas, 14. Às vezes ficava 5 dias sem escrever, voltava a escrever mais 20 páginas por dia, né? É O tudo no original seu deu tempo. 680 páginas e foram concluídas com 207 páginas. Uau! Eu tô vendo aqui, Reginaldo, que é um romance policial. É um romance policial. Uau! E onde você tirou essa inspiração, essa história do romance? Olha, quase derrubei aqui. Policial, fala pra nós aqui. Bom, essa ideia surgiu... Eu gosto de assistir muito filme de ação, né? Aham. Muitos minisséries policiais. E eu vi que no momento não tinha uma coisa do que eu queria escrever, né? Entendi. Inclusive, o nome Caçada em Los Angeles veio depois de duas análises que eu acabei fazendo, né? Primeiro, eu fui pesquisar um nome que era para ser Mentes Assassina, mas tinha Mentes Assassina, Mentes Perigosas,
Então eu fui pesquisar Caçada em Los Angeles, né? Como a história se passa em Los Angeles, Uhum. e a equipe de São Paulo é convidada para ir caçar esse bandido lá em Los Angeles, então eu determinei deixando Caçada em Los Angeles. Que legal, eu ia perguntar o porquê do nome. Ai, que bacana. Olha só, interessante mesmo. Mas essa história, esse romance, ele é fictício ou tem alguma realidade aí por trás? Alguém que você ouviu a história, te contou, você tirou de alguém? Não, foi a Você sabedoria que criou Deus mesmo. mesmo me deu, né? Se não fosse Deus, acho que Olha eu só, não gente. sairia esse livro, né? Porque Que legal, gente. Olha. E assim, eu falo que para escrever não é para qualquer um, né? A gente tem, é um dom que Deus nos dá. É. Porque a gente tem que ter, pessoal, eu falo que é uma inspiração divina, né? Porque você você tem um começo, um meio e um fim. Você tem que prender a atenção da pessoa. Você entra na imaginação da pessoa. A leitura é incrível, porque quando você está lendo aí, você está entrando na história do livro, você começa a imaginar junto. E o escritor, ele tem esse envolvimento, né, com quem está Tem. lendo. Ele tem eu falo que é um dom, né, que Deus nos deu. E para você foi tranquilo, então? Foi, no começo mais foi as pesquisas, né? Para fazer pesquisa de nomes. E só que os nomes dos personagens são originais, né? São nomes dos amigos meus, né? Ai, que legal. Então você E homenageou alguns amigos, a então. maioria dos amigos são tudo Uau. homenageados aí, principalmente essa delegada, Rosa Lima. Ela trabalhou comigo, né? No mercado. Ah, é? Olha aí, Rosa. E ela tá morando em São Carlos hoje. Ela já saiu do mercado. Tem a policial Ana Frávia também, que trabalhou com nós lá na quitanda, lá no Que supermercado. legal. E ela também participa. Inclusive a capa foi inspirada nela. Essa daqui? É. Olha Ela tá só. de costa, né? Não pode aparecer o rosto, infelizmente. Mas é ela ou não? É ela na capa. Uau, que chique. Olha só que homenagem, hein? E ela sabia disso. Sabia, eu pedi autorização pra ela, né? Entendi. Ah, com certeza, né? Ela autorizou. Que legal. E todos os nomes aqui, eu vejo aqui que tem até um diálogo entre as pessoas Maicon, André, né? Todos Isso. são relacionados aos seus A amigos. história, né? Os A histórias, personagens. mas são pessoas que existem mesmo, são Existem seus mesmo. amigos. As pessoas são... Esse André foi pacoteiro lá também, no Que mercado. legal. Alguns nomes aí foram criados, né? Que nem Sim. Maicon Figueroa já é um personagem, É um personagem que não existe já. na... Que legal. né? Foi criado. Olha, parabéns, viu? Isso eu falo que, como eu disse, não é para qualquer um, né? E você, como que funciona para o pessoal que está nos assistindo? Gostaria de ler o seu livro? Como que tá? Onde encontra? Fala um pouquinho para o pessoal Bom, conhecer. se o pessoal quiserem, né, adquirir o livro, eles vão encontrar pela Drago Editorial do Rio de Janeiro, né? Que é www.dragoeditorial.com.br ou pelos sites que estão junto com a editora, como Carrefour, Lojas Americanas, Submarino, Shoptime, até o Magazine Luiza também já está à venda pelo site. Que legal. Então depois a gente vai deixar o link do site aqui para vocês entrarem aí e adquirir esse romance policial maravilhoso. Eu depois já vou querer o meu, gente, porque eu adoro ler. Ler é muito bom, né? Porque você desenvolve. Você aí, gente, eu falo que a leitura, ela não deixa que a gente tenha aí um Alzheimer, ela evita que o seu cérebro comece a atrofiar. Então é importante nós lermos. E o romance, eu falo que a gente entra na história, te dá o direito aí, a leitura de você criar do seu jeito, imaginar. É muito bom, viu? Parabéns. Inclusive, tem uma cena no livro, só vou deixar a expectativa no ar. Pode falar. Que um dos personagens, não vou falar quem que é, fica bravo com o escritor porque tá demorando eles a entrar em ação. Uau, então você tem essa interação com o pessoal. Exatamente. Que está... Gente, que legal. E de onde veio essa ideia aí de interagir? Você achou... Você lê bastante? Desculpa te... Não sou de ler, Você eu não sou é de de ler? escrever. Por que eu perguntei isso, antes de você responder de onde veio a ideia? Porque a maioria do pessoal que lê, às vezes eles gostam de interagir, né? De ter essa interação com o escritor. Então, acho que, no meu pensamento, por isso que eu perguntei. Talvez você lê e teve essa
Daí, ideia. Não, Não nos eu não conte. gosto muito de ler porque dá sono. Né? Começo a ler, dá sono. Agora, escrever, quando eu pego escrever, geralmente é 10, 12 páginas por dia, principalmente na folga, né? Que legal. E de onde veio essa ideia de interagir com o pessoal? Do Veio pessoal na hora. na Né, eu inspiração falei, mesmo? porque a história começou a ficar um pouco monótona, né? Aí a Interessante. personagem falou assim, pô, você vai colocar nós em ação, você vai ficar com esse brá 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 aí. Ai, que Então eu legal! né? E tá escrito aí ela dando bronca no No escritor. escritor. Uau, que chique, gente. Diferente. Gostei, gostei. Isso daí nos dá mais ânimo para ler, né? Que você fica mais aí, né, entusiasmado para estar lendo aí, adquirindo esse livro. Maravilhoso. E eu falo que o romance, ele prende a atenção. Porque a gente quer ver onde vai chegar, qual é o final da história, como que acontece isso, né? E esse romance, você disse, né, que ele é fictício, mas ele acaba bem ou não? Fala aí pra nós, não precisa contar na íntegra. Bom, vocês vão ficar na expectativa, porque eu tô para lançar o segundo agora em 2022, né? Que legal. Que é a continuação dele. Vem com volta no tempo, terceira dimensão, enfrentamento entre o bem e o mal, muita coisa. Ainda vai rolar no segundo livro, legal. na mesma sintonia desse daqui. É uma continuação, É uma então. continuação. Caçado em Los Angeles 2. Então esse romance não tem fim, então. Tem Serão mais 3 sequências, pretendo aí. Uau, gente, ó. Eu, se eu fosse vocês, já procuraria já. Entra no site aí, no link que nós vamos deixar aqui pra vocês e adquira o seu. Se vocês quiserem, também pode estar seguindo o Reginaldo nas mídias sociais, né? No Facebook. Se os nossos, o pessoal que está nos assistindo tiver alguma dúvida, eles podem entrar em contato com você? Pode entrar pelo Messenger mesmo, pelo Instagram, né? Pelo Instagram, Facebook. Depois a gente vai deixar aqui para vocês verem as mídias sociais do Reginaldo e adquirir esse livro maravilhoso. A história conta sobre um jovem que ele mata os pais, né? Os pais, o pai dele é um advogado de sucesso em São Paulo e ele mata a mãe dele, que é uma psicóloga. Meu E Deus! Começa a entrar aí para roubar a fortuna dos pais, né? E ele vai embora para Los Angeles. Chegando lá, aí ele bloqueia a mente da irmã dele. A irmã dele vai parar no meio das drogas, né? Uau! Aí a delegada, em contato com o capitão Roger de Los Angeles, começam a desvendar esse mistério sobre a morte dos pais. Nossa, eu ia perguntar por que da mente assassina? Se tinha a ver alguma morte aí no meio. Então, relacionado a isso o personagem, também. ele é na verdade, ele estudou por muitos anos, como a mãe dele era psicóloga, a mente, né, de como interagir sobre a mente das pessoas, né? É claro que é uma ficção, isso não existe, mas a gente sabe que muitos aí usam de chantagem para obter, assim, roubar empresários, roubar até advogados, né? Sim. Por meio de chantagem, né? É verdade. Mas a história conta quase nesse clima pra gente dar um alerta ao pessoal também. Nossa, e assim, é ficção, mas acontece. Tem realidades, infelizmente, né? Tem muitos casos assim que a gente vê tristes, né? A gente vê em noticiários, muitos casos acontecendo. E esse romance, então, ele acaba saindo aí de uma mente um pouco psicopata, né? Isso, uma exatamente. Mente perversa aí. Mas no segundo livro vai ter uma reviravolta, a história. Fiquem atentos no primeiro que o segundo vai ter uma grande reviravolta em tudo isso daí. Que delícia de livro, gente. Eu não sei vocês, mas eu já estou super motivada para estar lendo aí. Depois dá pra você até fazer, eu falo que de um livro, né? Sai filmes, e dá pra fazer uma ficção bem legal, hein? Dá. Quem sabe a oportunidade quem aparece, sabe? né? Aí, o pessoal que está nos assistindo aí, quem sabe, gente? Dá pra fazer algo bem legal aí, né? Tem até os atores já, os amigos, né? Já tem os nomes. Sabe, né? Que legal, Reginaldo. E daí a Reginaldo. gente vai ir fluindo, né? Cada dia
Já vai saindo apesar de algo. estou escrevendo a continuação dele, estou escrevendo mais 2 livros ainda, né? Mais 2? Fora a o- continuação. Fora a continuação, que chama Destinos Marcados, né? A história de uma gangue que invade uma pequena cidade, Aham. fictícia também, chama Labirinto Azul. E um romance que vai dar polêmica também, que é Entre o Amor e a Religião. Um Olha. romance da alta sociedade com uma empregada que ela é evangélica, trabalha na casa de padres, né? Entendi. Nossa, que legal. Eu vejo que o seu perfil de escritor é um pouco. Variado. Isso, você gosta de instigar também, né? De colocar. Eu gosto de deixar dúvidas no ar também. Isso, né? De colocar aquilo que traz um pouquinho pro leitor ficar pensando, falar, nossa, eu acho que esse é o tchan do escritor, né? Esse é o dom, de fazer uma forma do quem está lendo, o leitor, prender a atenção, né? Querer continuar. Que legal. Eu cheguei na infância, lá com na adolescência, né, meus 17, 18 anos, eu lia bastante. Mas você lia livros que não prendia, não cativava. Então eu falei, por que não escrever um livro do começo ao fim, só de ação, aventura, intrigas? Algo, né, que prenda atenção. Que algo prenda atenção. Que legal. Inclusive teve uma, que eu falei para você logo ali no começo, que o personagem, ele dá uma bronca a hora que dá um monopólio na história. Na hora que ele sente que tá ficando monótono, tá ali cansativo, vai falar, não, escritor, vamos lá. Que legal. Nossa, eu super indico aí para vocês que estão nos assistindo, né, um romance policial que chama Caçada em Los Angeles. E o Reginaldo, gente, olha, um pouquinho do que ele falou aqui já deu uma vontade de eu pegar esse livro e ler, devorar já e até ter a continuação. Então você que gostaria de adquirir, vai ter aqui o link, o site para vocês entrarem, tá? Eles podem estar fazendo a compra, né? Isso. Online. E também, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato com o Reginaldo nas mídias sociais que nós iremos deixar aqui também. Reginaldo, parabéns. Eu, assim, confesso de verdade que me instigou a ler, viu? Já quero um aqui para eu já devorar esse livro e já vou esperar o segundo aí. Bom, é isso então, gente, eu super indico. Reginaldo, se o pessoal aí, você vai lançar o segundo livro, né? Isso. Você tem uma proposta, né, que eu sei que você comentou comigo sobre patrocinadores. Quais seriam essa proposta para o pessoal que está nos assistindo? Queira patrocinar o seu livro, queira sair no seu livro. Fala um pouquinho para o pessoal aí, os empresários estiverem interessados de lançar comigo, né, o segundo lançamento para 2022, quiserem entrar em contato, eu tenho uma proposta aos empresários. Vai ficar R$12 mil, né, para poder colocar nas livrarias também, que o primeiro não tem. Aí eu posso colocar o nome da empresa deles no livro, interagindo com os personagens. Que legal! É uma nova forma de propaganda para estar falando no meio do livro e no final do livro também, né? Que legal! E você também pode pôr as logos deles no livro também? Exatamente, os slogans. Que bacana! Deles. Então você aí, empresário, você que gostaria, não precisa necessariamente ser empresário, mas você que gosta de ler, tem aí o seu negócio, gostaria também de fazer parte do livro, aproveite essa oportunidade que o Reginaldo está dando, tá? Você vai ajudar aqui a ele construir o sonho dele no segundo livro, né? Também você vai sair no livro dele, a sua empresa, você vai sair no meio da história. É um jeito de interagir também, né, com o pessoal aí. Com os personagens e interagir com o pessoal conhecer as patrocinadores, empresas, né? Os patrocinadores que dentro legal. do livro, né? Muito bem, Reginaldo, parabéns. Eu desejo sucesso aí para você na venda dos seus livros, na construção do segundo e dos novos que estão por vir, né? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Esperamos aí que já foram vendidas 3.800 cópias. Muitos amigos que adquiriram estão gostando. Alguns criticaram, alguns pediram para melhorar, outros elogiaram, né? Porque eu gosto de crítica. Que o escritor crítica construtiva, crítica, né? Eu falo assim que a gente tem que aceitar aquilo que é construtivo, né? Pra gente melhorar também, justamente. Né? Porque não adianta nada você escrever
E eu falei, não, tá bom. Não, eu gosto de opiniões e que sejam sinceras. Que legal. Né? Isso é bom, isso é bom. Isso chama bom? feedback. É muito bom. Reginaldo, eu agradeço, mas antes de eu encerrar, eu sei também que você cria personagens aí, né? Fala um pouquinho pra mim, como que é essa construção? Quais são os personagens? Como que funciona? Você trabalha também com personagens? O personagem que eu crio, surge assim do nada, né? Mas de onde criou? Como surgiu esse personagem? Esse personagem nasceu dos Clay Pateta, daquele gordinho que brinca com a mão, faz assim, né? Então eu acabei pegando um pouco do personagem dele para trazer para a realidade, né? E você trabalha na mídia social com eles? Você brinca, interage um pouco com o pessoal? Isso é bom porque no momento que nós estamos vivendo é um momento de dar risada, de, né, se distrair um pouquinho. No meu Face são mais de 200 vídeos gravados que eu tenho, Que legal. Ih, peraí, que alguém tá me chamando aqui. Ai, olha lá quem apareceu aqui na entrevista. Quem é você? Eu sou a Janaína. E você? Qual é o nome? Eu sou o Abobrinha, tudo bem? Abobrinha? Que legal, Abobrinha. Idiota. Gente, que delícia. E fala um pouquinho de você, Abobrinha. Peraí. Quem é você? Que lugar é esse? Aqui nós estamos gravando no programa. O Reginaldo foi convidado. Quem é o idiota que vai convidado aqui? É um escritor famoso já. Já tô decretando isso na vida dele. Vai dizer que é o Panaca. O que você tá falando aí, Abobrinha? Nada não. Que essa moça bonita daqui. Que legal. Obrigada pelo moça bonita. É isso aí. Que delícia. Gente, muito bom. Descontrair um pouco. Muito bom, parabéns. Olha só, fica aí também a dica do pessoal aí, quiser contratar, né? Dá pra você fazer uma comédia aí, pra levar alegria pra casa, pras festas. Fui convidado uma vez aí, né? Mandaram na página que eu montei do Abobrinha. Ele tem até uma página. Vai lá em Lençóis Paulista para fazer um show pra garotada, né? Mas depois veio essa pandemia, o secretário de Lençóis Paulista não deu mais certo, então... Mas agora tá online, né? O Abobrinha não precisa sumir não, só ficar online aí que dá tudo certo e é o momento que nós estamos precisando. Parabéns, Reginaldo, pelo seu dom, pelo seu talento aí de escritor, de comédia, né? Trazendo aí vida para as pessoas, né? A partir de um livro, assistindo você. Gratidão. O programa Janaína Pontes te convida para você lançar o seu segundo livro aqui com a gente, então vai ser uma honra te receber. Com certeza, assim que tiver pronto, eu entro em contato com você e a gente com certeza. Esse é o nosso convite aqui para você, tá bom? Pode deixar. Reginaldo, gratidão, que Deus abençoe. E lembrando você que gostaria de conhecer um pouquinho do livro, dessa história de um romance policial maravilhoso, entre em contato aqui no link que nós iremos deixar e também nas mídias sociais do Reginaldo, tá? Eu, Janaína Pontes, super indico, confesso que vou começar a ler. Fiquei já intrigada com esse romance aqui em Los Angeles. Adoro! Novamente, obrigada. Tem algo que você gostaria de deixar para quem está te assistindo? Uma mensagem, um convite? Fica aqui o meu agradecimento ao programa, né, da Janaína Pontes, a oportunidade. E espero que quem tiver a oportunidade de adquirir o livro, se quiserem que eu autografe também, só procurar eu autógrafo com o maior carinho, com certeza. Que chique! Adoro! Novamente, obrigada, Reginaldo. Que Deus abençoe, sucesso e volte aqui no lançamento do segundo, ok? Pode deixar. Além de voltar com o segundo livro, quem sabe eu trago um pouquinho mais do Abobrinha para interagir. Olha lá, hein? O pessoal com certeza gostou e nós vamos aguardar, hein? Obrigada também, Abobrinha aí. Sucesso com a Abobrinha. Ok, obrigado, pessoal. É isso aí, gente. Fiquem ligadinhos, gente. Acompanhe o Reginaldo nas mídias sociais e você que gostaria de adquirir, entre em contato aqui no link que nós iremos deixar, ok? Beijão, gratidão a todos. Que Deus abençoe e adquire já Caçadas em Los Angeles. Eu adoro e super indico. Olá, pessoal! Gente, hoje estreia o quadro Sala de Visitas, é isso aí, com Matheus Turini. Gente,
Eu estou na expectativa, super ansiosa para esse bate-papo delicioso. Matheus, desde já agradeço aí por você ter aceito o convite para duplicar aí seus conhecimentos, propostas, enfim. Temos muita coisa para conversar, né? Eu que agradeço o convite e a honra de estar abrindo esse quadro maravilhoso aqui da Janaína Pontes. Ai, adoro, gente. Seja bem-vindo, então. E bora lá? Vamos lá. Que bom. Gente, antes de iniciarmos, Matheus, fala um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo. Quem é o Matheus Turini? Quem é você? O que você faz? Para o pessoal conhecer ainda, quem não te conhece na íntegra. Janaína, você sabe que às vezes eu falo de mim, aí eu não consigo dissociar daquilo que eu faço, né? É. Ah, não sei, eu já sou professor já faz 10 anos. Já faz parte, né? Então, quem que é o Matheus? Professor Professor. de Filosofia e Sociologia. Que legal. Sou formado em Ciências Sociais, dou aula faz 10 anos e eu amo muito o que eu faço. Eu sou professor de Educação Básica, de Ensino Médio, dou aula para Ensino Superior também, mas cursinho pré-vestibular e Ensino Médio é a minha pegada, que eu faço 10 anos que eu já dou aula, né? Que legal. Então acho que não tem como dissociar muito o Matheus do professor. Do professor, né? Não, desde o segundo ano do ensino médio eu gostava de ajudar meus amigos, os alunos que estudavam junto comigo, e isso não separou de lá para cá. A gente foi só escolhendo a formação, a graduação. Tá no chegando, sangue, sim, então, tá no né? sangue. Já nasceu. Eu falo que professor é um dom, né? E você sabe que não é qualquer um, não, Não que é consegue. qualquer um. A didática, né? O jeito de lidar não é qualquer um mesmo, tá no dom. Porque uma coisa é você aprender para si, outra coisa é você conseguir mastigar aquilo e repassar. Então, ainda mais em filosofia e sociologia. Justamente. Que voltou faz pouco tempo para a grade. Então, você pegar um texto mais antigo, um raciocínio, uma reflexão, prendam, né, mastigar isso nessa era digital, o esforço é grande. É um desafio imenso, né? É bastante. Eu imagino. E agora vereador, né? Que legal, que chique, parabéns aí. Agradeço. Por essa conquista, eu creio que todos nós estamos nas expectativas aí. Eu confesso que estou muito feliz com essa geração aí nova no poder, estou gerando muitas expectativas em vocês. Fala pra mim, o que levou você a entrar aí pra política? Qual foi a sua visão? Me conte um pouquinho aqui pra nós. Eu acho que a motivação foi bastante aquela em sala de aula, né? Por lecionar filosofia e sociologia, eu acabo já dando aula de ciência política, dentro de um dos tripés da sociologia, que é antropologia, sociologia e ciência política. Então eu já tenho aquelas aulas de 3 poderes, Montesquieu, né? Então isso já era natural. E os temas, quando eu fui ser professor de vestibular, exige de nós, né, que o aluno tenha em mente vários repertórios do cotidiano. Atualidades é uma coisa que cai bastante. Sim. Então você pegar um autor e você pegar uma teoria e atualizar ela, acaba envolvendo no meio político. Sim. Então por isso que eu acabei falando, não, eu preciso pegar toda essa bagagem teórica e deixa eu ocupar um espaço para tirar isso do papel. Eu olhava para aquela figura do vereador, sabe aquela coisa que, me arruma uma vaga de creche, me arruma uma consulta, e me dói isso, eu falo, não é isso aí não é isso aí não. Então eu falei, vou lá, vamos lá, eu não dependo, né, da vida pública, né, sobre a minha profissão, ela está bastante consolidada, graças a Deus. Que legal. Então eu falei, acho que eu vou dar essa contribuição para coisa pública, para política mesmo. Que legal, e a gente está muito feliz com isso, né? Os jovens, como eu estava falando com você antes, os jovens eles já têm esse carinho por você, né? Você tem já uma conexão com eles, que eu vejo aí nas mídias sociais, você interagindo com eles. Então eu creio que é uma oportunidade muito boa aí para uma nova era, para Jaú. A gente espera muito aí. E falando para nova era, fala dos seus projetos. Quais são os seus projetos para nossa cidade? Qual a sua proposta? Você sabe que quando eu fui para a campanha, né? Primeiro que eu tentei usar esse linguajar das novas tecnologias. Sim. Ainda mais em tempo de pandemia, então a gente precisava sair na frente nas redes sociais. Não impulsionei nada, trabalhei sempre no orgânico, mas fui roteirizando os vídeos que eu mesmo ia gravando. E dessas roteirizações que a gente fazia, eu quis mastigar um pouquinho desse conteúdo, dessa coisa, com práticas do dia a dia. E daí saíram mais ou menos algumas propostas que eu tenho na minha cabeça, que eu acho que eu tenho que cumprir. Sim. Algumas delas, né, por exemplo, Janaína, a gente tem mais de 5.000 leis em Jaú. Mais de 5.000. A população sequer sabe metade disso. Sim. O texto de lei não é um texto simples. O texto de lei é um texto que é relativamente difícil. Você lembra quando o remédio
ele vinha com uma bula bastante grande, com letrinha pequena, com termo muito técnico. Sim. Aí o Ministério da Saúde foi lá e simplificou isso para que o cidadão pudesse entender Mais acessível, o né? princípio ativo, exatamente, para entender, para ser mais Sim. acessível. Eu penso que a gente precisa fazer isso em Jaú. Legal. Então, isso na ciência política a gente chama de legística. É você simplificar o texto de lei e a gente tentar otimizar das leis que a gente já tem. Então, assim, Legal. tem lá 5.000 leis. Então, o que a gente precisa fazer? Juntar isso daqui, simplificar esse texto. Eu entrei com essa plataforma. Entrei exatamente com essa plataforma para poder diminuir pelo menos 40% das leis de Jaú nos 4 anos. Ao tentar reduzir essa gama de leis, Uhum. eu vou entrar em vários temas. Então, tudo bem, eu sou professor. A bandeira da educação é uma coisa que eu sempre já, naturalmente, levanto, obviamente. Só que, igual eu estava te comentando aqui antes da gente começar, pandemia, de repente você está com um projeto na cabeça, vem um profissional da saúde. Matheus, nós temos esse problema, é isso aqui. Você fala, nossa, dá um break. Então, você estava com aquela coisa na cabeça, você fala, De pera lá, repente, você deixa tem eu que- olhar para uma gama maior. Então, o que é que eu decidi colocar como ponto inicial? Que acho que com o ponto final, acho que eu vou... Sim, Daqui ainda 4 tem bastante anos eu trabalho, volto. E aí Com a gente vai. certeza. E no Aí- meio dos 4 anos E no também meio você dos 4 volta. anos, cada ano eu vou falar um negócio para você. Sim. Então, eu acho que no final a gente vai abrir muito o leque. Mas de onde que eu comecei, então? Ponto de partida. Ponto de assim. partida. Vamos enxugar Legal. a legislação jauense, deixar ela mais simples e mais acessível para a população. Primeiro ponto. Legal. O campo da educação, óbvio, os profissionais da educação, tentar aproximar o sistema estadual, do municipal, da privada. Eu sou professor da rede estadual e do sistema privado. Sim. Sou vereador pela rede pública municipal. Aham. Então a gente precisa alinhar essas linguagens, né? E eu fui eleito também para tentar maximizar algumas iniciativas de economia. Então eu propus um sistema municipal de economia solidária. Isso na campanha, já coloquei projeto de lei para tramitar, Legal. para tentar dar mais força para o pequeno empreendedor. Sabe aquela coisa de, precisamos trazer empresa para Jaú? Não funciona Mateus, mais, é Janaína. bem interessante você falar sobre isso, que eu estava conversando até com um amigo meu esses tempos, ele é empresário. Ele falou assim, Jana, eu vejo muitos trazendo grandes empresas para cá, mas não apoiando os O pequenos. pequeno, né? médio. Pequeno empresário lá, que estão na batalha do dia a dia, né, que precisa desses... Perfeito. Mas eu acho isso fenomenal. Não, e né? esse é o jauense que está aqui, que nasce aqui, que escolheu apostar na economia Justamente. jauense, e aí você está meio descoberto. Então, Justamente. ainda mais na pandemia, a gente fala, vai vir empresa. Mas o cenário nacional está comprometido, está complicado. Não que as empresas grandes não sejam bem-vindas, mas espera lá, a gente precisa estruturar aquilo que a gente tem aqui, do pequeno empreendedor, do médio Justamente. empreendedor, que são nossos. Sim. Então, assim, eu penso que a gente Legal. precisa fazer esse estigma. Fiz já uma proposta de lei para a gente criar esse sistema e vai que ele trabalha, né? A legislação, ela dá o start para preparar a política pública. E aí você tem que ir até as secretarias para conversar com os secretários, conversar com a equipe do Poder Executivo, que é quem desempenha o dinheiro. O dinheiro está lá com eles. Sim. A gente faz todo o aparato legal para esse dinheiro ser investido e gasto. Então, se você abre essa viabilidade legal, aí o dinheiro chega e a ideia é que viabilize. Casa, né? Exato, tanto de um lado quanto para com o outro. Que legal, que legal. Então eu acho que eu vou para a educação, economia, a logística e meio ambiente é uma coisa que está em alta. Temos, né? Que Temos cuidar. porque no meio disso tudo a gente precisa sempre tomar conta. O CECEL é o secretário de meio ambiente do município. O CECEL é do PDT, filiado também, foi candidato a vereador, é o nosso suplente, né? Na legenda do PDT foram eleitos aqui em Jaú, eu e o vereador Borgo. Se por um acaso amanhã eu e o Borgo tivermos que nos afastarmos ou uma falta, quem sobe é o Fernandinho Barbieira, que é o primeiro suplente nosso, e o CECEL. Então a gente tentou, como a gente tem essa possibilidade de ter alguém bem próximo de nós na secretaria, então vamos fazer política pública permanente. Vamos preparar toda a legislação ambiental e a execução fica a cargo do CECEL. Acho que a gente vai avançar bastante na política mais ambiental. fácil, né? Fica bastante mais fácil. Nossa, que legal. Olha, parabéns. Gente, você está com muitas expectativas, né? Depois você vai voltar e vai falar de cada projeto na íntegra. Nós vamos querer ver esses projetos, hein? Muito Tô à legal. disposição. E falando de pandemia, né? Eu acho que muitos aí estão na curiosidade, perguntam em relação à pandemia. Vocês aqui têm algum projeto social para ajudar as famílias carentes? Porque eu sei, tem bastante familiares aí desempregados, né? Estão num momento difícil. A Câmara ela tem algum projeto, consegue
formular uma equipe para ajudar esse pessoal, principalmente agora que talvez entre no lockdown, né? Eu não sei se vai entrar ou não. Está, né? Talvez para entrar. E vocês têm algum projeto em relação a isso, a esse novo período que nós estamos enfrentando? A pandemia é um assunto bastante espinhoso, porque ela acabou ao longo dela, ela foi sendo politizada. Sim. E quando eu digo politizada aqui, talvez eu use uma expressão errada, porque política todo mundo faz. Nós somos seres políticos. Todo mundo, então a gente precisa fazer política. Tudo é política, Tudo né? é política, É né? isso Porque mesmo. se a gente falar de lidar com a polis, com a cidade, com o convívio nosso, tudo é política. Sim. Mas ela foi sendo partidarizada, acho que essa é a melhor expressão. Ela foi sendo fragmentada, partidarizada. E aí a gente entrou agora eu sou a favor, eu sou contra. E eu acho isso muito negativo, Janaína. Eu acho que a gente precisa ser propositivo. 18 de janeiro, na verdade, no dia 18 foi uma segunda, 16, dia 15 de janeiro foi uma sexta-feira, nós fomos classificados para a fase laranja. Nós estávamos na amarela e nós caímos para a laranja. Passei o final de semana inteiro, eu, minha assessoria, meninos do PDT, nós desenhamos um plano e protocolamos na segunda, dia 18 de janeiro. Entreguei na mão do prefeito uma proposta que fosse um tanto quanto criar um limite de restrição, um limite de flexibilização, e a gente anda conforme nossos números. A gente olha para os nossos números, a gente vai restringindo e ampliando mais. Porque a gente já previa um regresso. Lá atrás, olhando os números, a gente já previa um regresso. Mas dito e feito, semana dia 18 foi laranja, a do dia 25 foi vermelha e estamos até hoje. Mas não vai poder voltar entrando naquilo que você colocou. E assistência social. Ontem eu fui na Secretaria de Assistência Social, na terça-feira, inclusive, eu fui. E conversei com o secretário Rafael Teixeira exatamente sobre isso, como é que está a questão da assistência. Ele já está fazendo licitação para comprar uma gama maior de cestas básicas, mas já fez uma primeira compra emergencial, é um número limitado de cestas, mas inclusive eu estou orientando, e é bom esse espaço aqui, Janaína, porque a gente orienta a população, está em fase está uma situação complicada, difícil, passa na Secretaria de Assistência Social, subindo a Quintina ali tem o que era o antigo espaço pedagógico, no prédio de cima. Vai ali e faz o cadastro, o CAD único. Eu ia falar justamente disso. Como que eles conseguem solicitar essa Exato, ele vai lá e faz o cadastro, ali eles são atendidos, se estiver sem agenda, já são atendidos imediatamente ali, faz o cadastro, informa a renda, informa o número de pessoas e tal. Com o cadastro, aí você consegue fazer uso de vários programas sociais. A cesta básica é um deles. Existe programa, por exemplo, já existe isso hoje. Sim. O vereador Rodrigo de Paula, ele fez uma proposição para tentar ampliar para os comerciantes. Mas já existe uma iniciativa de uma lei municipal desde 2004 que permite que quem esteja desempregado com baixa renda possa ter sua conta de água suspensa por 6 meses. Olha só, então não é cortado, gente. 6 meses você vai ficar sem o pagamento, mas você depois pega esse saldo, divide em 12, nas próximas 12 vezes. Jogar... Diminui pelo menos, né? Dá um alívio, né? Aquela respirada. Esse é um programa que existe, já está disponível hoje. Muitos não sabem. Exatamente. Daí entra naquilo que você falou da lei, muitas coisas que você entende, né? Então a gente acaba não dando possibilidade com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. O vereador Fábio Souza levantou, inclusive nessa semana, segunda-feira, essa legislação. E aí falou, a gente precisa agora começar a divulgar isso daqui. Então, esse é um serviço. Diminuição também do consumo de energia também é uma possibilidade. Então, tem alguns mecanismos que, fora o Bolsa Família, esses programas mais da União, a nível federal. Então, assim, pessoal, não tenha vergonha, conhece alguém ou está nessa situação, procure assistência social do nosso município para a gente poder cadastrar essas famílias. Sem cadastro não tem como atuar. Não tem como atuar. Então, a gente precisa orientar a população para buscar esse serviço. Nós não estamos no momento de ter vergonha, né? Nós temos que nos ajudar, todos nós estamos enfrentando um momento difícil. Exatamente. Né? E assim, o que o Matheus falou aqui, gente, para nós, você tem certeza que está nos assistindo, não sabia dessa lei e você está passando um momento difícil, corre lá, faça o seu cadastro, tenho certeza que veio no momento muito oportuno. Perfeito, né? Não, precisa aproveitar mesmo. Para que possa ir ajudar a sua casa, a sua família, e corre lá. E tem mais algo que eles conseguem, tem alguma lei também que ajuda? Financeiramente, como um auxílio emergencial, por exemplo, né? Sim. Financeiramente, o auxílio emergencial ele sai da União. Nada impede do município também fazer. O município de São Paulo fez um auxílio emergencial deles, no valor de R$100. Mas isso implica recurso em caixa.
Então, assim, o orçamento do município, ele nunca é, porque a gente passa em orçamento, pega o dinheiro que está lá. Parece que tem uma conta de bancária, Sim. o cofre do tio Patinha, você vai lá e já pega o que mergulha. pode. Não é assim. O orçamento, ele faz uma previsão daquilo que vai entrar. Entendi. Então, uma coisa é aquilo que está no orçamento. Outra coisa é aquilo que a gente chama de execução do orçamento. Então, você vai numa loja, quero reformar. Então, você vai lá em qualquer loja dessas daqui. Então, de repente, você vai fazer lá um orçamento. O orçamento é uma previsão do gasto. Sim. Então, o orçamento de entrada também, olha, eu vou receber X pelo serviço que eu vou prestar. A execução depende do recolhimento. Aí é imposto do IPTU, do IPVA, dos impostos arrecadados, aí começa a vir, entrar no caixa. Então, hoje, você não pode fazer uma execução sem dar uma rentabilidade. Então, como o foco é Covid, é leito, é atribuição do Poder Executivo, do prefeito, eu entendo que o prefeito está mais querendo garantir o atendimento de saúde do que necessariamente distribuir renda. É uma opção dele, né? Talvez a gente poderia pensar em outras alternativas. Esse dinheiro fluindo, né, ele acaba voltando para mais impostos também. Mas, enfim, é uma questão de opção. Então, hoje não há nenhuma previsão de auxílio financeiro. Eu ia falar justamente disso, porque nós não estamos mais com auxílio. O auxílio acabou, né? Perfeito. Se tem alguma previsão, se tem alguma proposta nova. Eu ouvi dizer, acho que, se eu não me engano, você me corrige, por favor. Por favor. É PIC o nome de um novo auxílio. Eu não lembro o nome exato. Sim. Mas tem um novo auxílio surgindo aí? A nível federal, o Arthur Lira é o novo presidente da Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional teve uma mudança. E houve já uma solicitação do Arthur Lira para com o presidente. Olha, nós queremos auxílio emergencial. Sim. Mas de onde eu vou tirar? O problema é seu, disse o Arthur Lira, não é nem o... O problema é seu, presidente, você que se vira. Então, existe uma pressão a nível federal para que o auxílio emergencial retorne. Foram atendidas 65 milhões de pessoas ano passado. Esse número baixaria para 40 milhões. E o valor, que era de R$600, seria de 200. Então, eles estão prevendo alguma coisa com menos beneficiários, com um valor menor, mas que pelo menos desse uma injeção. Porque nesse período muitas empresas estão fechadas. Precisa, né? Agora sem auxílio. Perfeito. Tá complicado, né? Difícil. E tem uma previsão mais ou menos de quando? Eu acho assim, ó. As pressões a nível federal, elas têm uma dinâmica diferente das nossas, né? Então, aqui a nível municipal, a gente aperta um ou outro, sobe no gabinete e resolve. Lá existe um delay, acho que um pouco maior. Mas essa sinalização do Arthur Lira, talvez coloque o presidente para poder agir. O que vai acabar criando também uns desconfortos entre eles, né? Paulo Guedes é contra o auxílio emergencial. Aí é cenas para os próximos capítulos para a gente assistir. Mas o importante é trazendo o resultado para a população. Exatamente. Né? Hoje não tem previsão, mas a discussão está sendo feita. A discussão que legal. Tá sendo feita. Que bom, tomara que venha e venha logo, né? O pessoal está esperando. E falando de auxílio, e para os empresários? Né? Porque assim, o ano passado teve um apoio, né, para os empresários em relação aos funcionários. E tem alguma proposta para os empresários para eles possam estar tendo uma ajuda aí com os funcionários, enfim? Esse apoio que você comentou veio da União também. Então a União ela baixou uma medida provisória que você permitia diminuir a carga horária do funcionário, onde a União pagava parte daquela diferença. Ele ajudava. Para dar uma ajudada ali. Então, é óbvio que a empresa precisava ter seus funcionários todos registrados, né? Precisava ter toda tudo legalizado, toda a sua documentação tudo pronta. Então, esse talvez tenha sido um problema do Brasil. Nunca antes visto na história desse país, o número de funcionários com carteira não assinada, né? É maior do que os com carteira assinada. Então a gente tem algo em torno de 34 milhões de pessoas que trabalham sem carteira assinada. Meu Deus. Versus 32 com carteira assinada. Isso a nível de Brasil. Sim. Então a ajuda, ela precisa dessa regulamentação. Então você não resolveu muito problema. Mas agora, o governador João Dória, há umas 2 semanas atrás, deu uma coletiva e anunciou, tem uma agência dentro do estado de São Paulo chamada Desenvolve SP. É quase que um banco, uma agência de fomentos para empreendedores. E ele anunciou que estava sendo liberada cartas de créditos para empréstimos. Então, é até legal esse espaço para falar para você que é microempreendedor, que é empresário pequeno, médio porte. Existe essas cartas de crédito que foram liberadas faz 2 semanas para os pequenos empreendedores
terem algum auxílio ali para agora, óbvio, para a questão de CNPJ, né? Entendi. Para tentarem financiar suas despesas, pagar suas contas e tudo mais. Então, aí é nível estadual. O governador iniciou. Inclusive, semana passada eu fiz uma indicação ao secretário municipal de Desenvolvimento e Trabalho, Paulo Tebaldi, e eu falei para ele, olha, precisa dar divulgação para esses auxílios. Sim. E precisa até, inclusive, se precisar pegar o pequeno empreendedor, vem aqui que a gente te ajuda a fazer a documentação, que faça. Auxiliar, né? A gente tem um problema que existem grandes empresas que conseguem se virar no e-commerce. Então foram lá, né? O pessoal fala bastante bem de alguns mercados aqui da cidade. Não vou falar de nenhum para não ter problema com patrocinadores. Sim. Mas tem um pessoal falando bem de alguns supermercados que tem o e-commerce. Você vai lá, pega o produto, bota no carrinho e aí faz o pagamento depois. E empresas grandes que nós temos também da nossa cidade não tem. Então, assim... É uma dica, né? Pra Exato. auxiliar, pra ajudar. As grandes empresas que têm essa condição, vocês não vão perder nada. Pelo contrário, esta é a tendência. O e-commerce é uma tendência. Justamente. Ponto. Para os pequenos e micros empreendedores, vai precisar do Poder Executivo fazer um auxílio. O Poder Público precisa auxiliar. Tanto na divulgação dessas verbas do Desenvolve SP e tudo mais, como no auxílio, inclusive, tecnológico. Né, a gente passou da hora da gente pensar, poxa, como é que a gente pode auxiliar um microempreendedor com internet, com pacote de dados, com algum tipo dessa situação, para ajudar ele a entrar nesse Até porque a tendência nicho. é essa, né? Daqui em Essa diante vai ser tudo tecnológico, daqui em diante nós temos que tirar isso, né? Aquela coisa que que estava principalmente no pequeno. Perfeito. Né? Essa nova geração que a gente estava falando, elas estão muito acostumadas a pegar o celular e já ver as coisas. Tudo, comprar online, as pessoas... Sim, sim. Né? Não, Então, nem sai mais de casa. o Mercado Livre da vida, né? Essas plataformas maiores, que são nacionais, elas atraem muito, Sim. né? Então, e a plataforma é grande, mas são pequenos empreendedores que estão lá. São várias empresas que estão lá nessas plataformas. Sim. Então, acho que essa é a tendência. Então, precisava ter alguma coisa ter municipal. uma ajuda, né? Exato. E realmente, então, hoje não tem a ajuda que tem para os pequenos, né, para média e pequena empresa, seria carta de crédito. Não tem aquela ajuda que tinha que nem o ano passado. Não é vinculado aos trabalhadores igual foi no passado. Sim. Agora é um auxílio financeiro mesmo, vem ajuda. É como se fosse um empréstimo, para administrar. Legal, então você aí que está na dúvida o que fazer nesse momento, tem essa carta de crédito. E aonde eles recorrem? Aonde eles entram? Ali no posto do PAT, na 13 de maio. No PAT. Isso, ali no PAT tem o pessoal está pronto para atender. É a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, então... Que legal. Ali é a informação. Legal, então você aí que está precisando, procure seus direitos, vai lá, procura essa carta de crédito que dá para estar ajudando aí nesse momento difícil, né? Perfeito. Muito bem. E falando um pouquinho sobre sua profissão, sobre professor, eu tenho uma pergunta para fazer em relação às escolas, né? Às aulas. Você acha que deve voltar às aulas, que as escolas estão preparadas para receber os alunos, as escolas municipais? Como que você aí, vereador, professor, vê o retorno às aulas, se estão realmente preparados? Esse é um tema também bastante espinhoso, bastante delicado e que, infelizmente, tem que ser tratado fragmentado. Sim. Por quê? Eu sou professor da rede estadual e sou professor da rede privada. Então, a realidade da rede pública e rede privada, na sua logística como um todo, são diferentes e, por isso, elas devem ser pensadas também de maneira diferente. O que me dói, porque, inclusive, nas dissertações de mestrado que eu fiz, eu faço exatamente essa defesa. Existe já um problema de conteúdo que você fala assim, a escola tem muito conteúdo, só que a pessoa que matricula alguém, seu filho na escola privada, quer ver uma apostila desse tamanho. Sim, sim. Então, enfim, é hipocrisia. Sim, Então, a gente não pode dizer que a escola ela pode ser esvaziada. O objetivo social da escola é o conhecimento científico. Ponto. E esse é um medo que eu tenho. Das escolas, durante o ano de 2021, serem mais centros sociais do que núcleos de ensino mesmo. Sim. Então, esse é um problema que a gente não pode, em momento algum, deixar se levar por ele. Apesar do seu papel social, porque eu acho que nenhuma mãe que está em casa me assistindo agora vai dizer que a escola é dispensável. A gente estava vivendo antes da pandemia acontecer, em 2019 a gente discutiu muito sobre homeschooling. Uhum. Então, o aluno estudar dentro de casa. Veio uma pandemia, nossa vida. Então, acho que as mães entenderam que, olha... Não é bem assim. Existe um negócio diferente, né? Sim. E é sofrido porque, assim,
Tanto a escola que precisa do aluno, quanto o aluno que precisa da escola, estão sofrendo. Eu tenho um filho, né, de 9 anos de idade. E aí começou, dia 18 foi a semana de laranja, dia 25 a gente começou a semana vermelha. Foi quando começou as aulas. Eu sou professor de escola privada, tenho bolsa dele. Então, filho, você vai estudar aqui na escola, muito bem. Vai voltar presencial? Na sexta-feira, quando anunciou que o decreto não ia permitir, mas esse menino chorava, Janaína, mas ele chorava. Então, assim, a gente precisa ter noção da situação. Sim. As escolas, elas têm a sua função e a sua importância. Os alunos, eles necessitam dessa atividade que a escola dá, só que a gente também está pensando em maneira sanitária. Então, qual que é o grande problema? O aluno da escola pública, ele pega transporte público e ele come, tem a sua merenda dentro da escola. Então, olha como que é diferente. O transporte do aluno não é só pela escola ser diferente. O transporte do aluno da escola pública é diferente do transporte do aluno da escola privada. Na maioria das vezes, o pai é quem vai levar. Aqui eu pego um ônibus. Então, você vai vendo a situação, o problema. Esse transporte que já é diferente. Então, o risco já é maior. A merenda, não é problema, não é merenda, mas você cozinhar, preparar o material ali, aí é prato, é comida, é talher, é sentar. Então, a dinâmica também da alimentação é diferente. Acaba sendo também. Assim. E aí a gente vai para a estrutura. Então, na maioria das vezes, a escola pública, ela está... E eu vou fazer uma defesa aqui. Eu sou professor lotado no Tolentino, dei aula 5 anos no Terésio, lá no Padre Augusto Sani. A sala de aulas do Terésio tem ar-condicionado. O Tolentino agora reformou a escola, está com lousa, está com... ventiladores trocados e tudo mais. Mas essa não é a realidade da maioria das escolas públicas. Sim. Só nesse ano, em janeiro e fevereiro, 12 ocorrências foram feitas de furtos em escolas municipais, Janaína. Nossa. Na cidade de Jaú, por 12 vezes, as escolas foram assaltadas este Meu ano, Deus. 2021. Então, assim, você precisa... É assaltado, aí tirar o fio, tirar aquilo. Você precisa vir, fazer todo o reparo. Você não pode, então, chamar essa população para ter aula num espaço desse. Então, aí começam as diferenças. Então, de ventilação, de equipamento de proteção, de álcool em gel e tudo mais. Então, as escolas públicas, elas vão ficando, não vou dizer para trás, mas... Sem estrutura para receber basicamente também, né? isso. Entendi. Mas a gente não pode ficar parado também. Um ano de educação escolar remota, ela não atendeu a expectativa, porque a gente empurrou professores e escolas do século XIX, professores do século XX, empurramos ele para uma realidade do século XXI. Então, assim, as falhas são latentes. Eu falo como professor mesmo. Sim, Então, a gente vai ver muitos déficits de aprendizagem. com certeza. A gente espera isso tranquilamente. Alunos de cursinho que eu dou aula, ou escola privada, já sentiram também. Alunos que tiveram um desempenho muito baixo no vestibular agora, e o vestibular não parou. Não parou. A Unicamp, a Unesp, a FUVEST, a Unifesp, elas tiveram suas provas. Continua Então não é um problema só com o suas Enem. exigências. Exatamente. Sim. Mas o Enem teve também, mas todas as estaduais fizeram. Sim. Né? Todo mundo quer estudar na Unesp, na Unicamp, na USP, mas eles fizeram vestibular. Então, a educação não parou. Esses processos seletivos não pararam. E aí, aquele negócio, voltamos ou não? Precisamos voltar. A questão é, qual é o modelo? E é essa a Justamente, pergunta, né? Essa é a questão, né? Matheus, você é a favor que volte? E eu te devolvo a pergunta, qual é o modelo? Qual é a pergunta? Qual é a forma que nós vamos retornar? Como poderíamos, né? Atualmente, eu falo, porque uma das escolas que eu leciono pôde voltar ano passado, por volta de outubro, porque era uma escola de curso livre. Ela podia ter ali 24 alunos na sala de aula, iam 12, 10, 8. Então também tem uma certa morosidade por parte dos alunos, das famílias. Está todo mundo assustado. O secretário de Desenvolvimento Regional e o secretário de Saúde do Estado de São Paulo estiveram aqui em Jaú essa semana, Vignoli e o Dr. Jean, e nós conversamos com ele e pedimos, olha, qual que é a chance de nós termos vacinas extras para a cidade de Jaú? Não existe essa possibilidade, Janaína. Não se iluda. Você que tá... Não se iluda. Por quê? A gente faz a conta comigo. Somos 212 milhões de habitantes no Brasil todo. Com 2 doses, são 424 doses. Então, o Butantan produz 1 milhão por dia. Na capacidade máxima, ela produz 1 milhão por dia. Então, a gente vai demorar 424 dias para vacinar todo mundo.
Tá bom, tira as crianças, porque as crianças estão começando a fazer teste agora com a vacina para as crianças. Uhum. Menores de 18 nunca não foram testados. Então você tem ali, 70% da população, 60% dá uma imunização de rebanho, que a gente fala. Mesmo assim, seriam ainda mais 210, 220 milhões de doses. São 220 dias. Sim. Então, assim, Daí já acaba não dá sempre. para a gente se iludir. Então, a opção do plano de imunização foi começar com os idosos, porque eles que apresentam mais comorbidades. Sim. Uma vez contraído a Covid, talvez eu e você vamos sofrer menos do que um idoso de 80 anos de idade. Uhum. E o problema não é o sofrimento, o problema é que esse idoso vai parar no hospital. Sim. Então, se todos os idosos pararem lá, a gente colapsa o sistema público de saúde. Então, a preocupação é essa. Só que Jaú está vivendo uma coisa diferente, que é o vírus contaminando pessoas da nossa idade, Sim. 40 anos, 30 anos, 20 anos, chegou na nossa idade, e A matando óbito, pessoas da nossa idade, o que talvez a gente possa repensar, mas nós não temos números municipais para poder fazer um confronto ao plano de imunização. Então, pensar que a gente vai ter vacina para os professores Eu ia perguntar justamente isso. hoje No está meu fora de ponto alcance. de vista, eu acho que seria assim, os professores têm que ter uma posição especial aí também, no grau de vacinação. Ali, no plano de imunização, está assim, os profissionais da saúde foram os primeiros, Sim. quilombolas e indígenas também foram os primeiros. Depois deles começaram por idade, acima de 90 anos, aí a década de 80 que estão sendo vacinados. Depois vem descendo, 70, 60. Vacinou de 60, pula para os professores. Então nós estamos nesse rol de Ainda prioridades. não- entendi. Depois, segurança Porque pública. Os professores, vocês estão também na linha de frente. Perfeito. Vocês estão tendo, né? Porque tem que retornando às aulas aí, quem que está Exatamente. tendo acesso aos alunos, contato. Então, eu acho que tem que ter aí um carinho, um olhar aí Não especial precisa, né? pro A gente queria professor. muito ter do lado dos profissionais da saúde ter sido vacinados. Acho que isso é unânime. É, Alguns profissionais de educação física, que são professores, acabaram sendo vacinados, Sim, eu porque vi são isso. profissionais de educação física. Mas não tem vacina para todo mundo, o critério foi posto, o plano está seguindo. Mudar E- o plano aqui só se a gente tivesse muito número, muita justificativa. sim. Então, você bem pé no chão. Nós vamos conseguir vacinar? O retorno das aulas está previsto para março, aqui em Jaú, Uhum. para março. E aí, nós vamos conseguir vacinar os professores até lá? Não. Então, o que é que eu fiz? Como? Fiz esta semana uma indicação para o secretário de saúde, conversei com a secretária municipal de educação, a doutora Helenira, fiz a indicação por escrito, vou entregá-las em mãos ao doutor Rodrigo, secretário municipal de saúde. Se não dá para vacinar, ok. Então que faça a testagem em massa nos professores. Porque qual que é o grande problema que nós temos agora, Janaína? Eu vou para a escola, vou pegar. O que é às vezes uma falácia. Né? É um equívoco, porque às vezes o profissional pega fora. Então, Sim, qualquer lugar, qualquer lugar. Vírus, É mais fácil a gente pegar num supermercado, Sim. que tá um trânsito de gente, alguém espirrou, botou a mão em algum lugar, você pegou e coçou o olho, do que de repente às vezes na escola. Isso é fato. Mas qual que é o problema? Independente onde eu pegue, se eu estou na escola com mais gente, eu posso contagiar os demais. Sim. Se a gente testar todos os profissionais, algo em torno de 4.000 na cidade de Jaú, 4.000 profissionais, entre rede pública, municipal, estadual e privada, se a gente testar esses profissionais, então pelo menos a gente tem um controle. A educação pode continuar Ok. segura, nós testamos todo mundo, tá ok. É óbvio que isso não vai impedir de ele amanhã ou na semana seguinte ser Porque contaminado. os alunos vão ter acesso a eles, né? Quem Perfeitamente. leva, a gente Aí não sabe. entramos naquela questão da diferença entre escola pública municipal, estadual e a privada. Eu entendo que hoje a privada ela tem condições de ter mais cautela do que a escola pública Sim. estadual e municipal. Não por uma diferença de conteúdo, pela logística que eu acabei de te Estrutura, apresentar. né, também. Transporte, alimentação em e tudo. período ali. Então, eu acho que essa é a grande questão. Esse Entendi. é o grande ponto. Então, talvez se as escolas privadas iniciassem, até porque a escola privada, tudo bem, ela faz sua função escolar, mas ela também é uma empresa. E as escolas privadas, elas estão passando bastante dificuldade, como as empresas de comércio ou de Sim. outros setores. Então, de fato, elas precisam ter esse olhar também com um olhar empresarial. Empresarial. Por isso que eu fiz a indicação. A Helenira, ela é super a favor. Helenira, secretária municipal de educação. Falou, Matheus, eu apoio, eu endosso a aposta,
Porque a gente, pelo menos testando, a gente vai ter uma certa, não vou dizer segurança, mas mapear. No mínimo mapear. Ó, hoje começamos, então. Mas vocês pretendem ter um controle, assim, uma quantidade reduzida, mudar, vai ser mas outro formato? aí é seguir o Plano São Paulo. Aí é seguir o Plano São Paulo. O que o Plano São Paulo faz? Você volta com porcentagens de acordo com a fase que nós estamos. Então, por exemplo, fase vermelha e laranja, 35% dos alunos. Ah, tá. Então, numa sala de 30 alunos, né, você tem que ter 35% disso. Então, se a sala, que geralmente é o que tem em escola privada, entre 30 e 40 alunos, se a sala tem ali 40 alunos, então você vai voltar com 15, 16, 17. Aí você tem que fazer turmas. Então, a turma A e a turma B, ou dependendo do tamanho, né? Ou a turma A, B e C. Sim. Então, uma vem na segunda, outra na terça, outra na quarta. Aí você fala assim, mas e quem fica em casa, Matheus? A aula remota. A gente não vai separar da aula remota. É um novo normal, né? É um novo normal. Para um todo, né? Não tem como dissociar. E aí é a dúvida também. A escola privada consegue fazer essa transmissão da aula do professor. Eu lá, professor, falo porque já experienciei isso. Dando aula, face shield, máscara, distanciamento dos alunos e tudo mais, higienização, tal tudo. Eu consigo ser filmado, captado som. Quem me assiste aqui está me vendo, quem assiste de casa está me vendo e vamos embora. É ruim na dinâmica, confesso. Porque assim, nossa, alguém pergunta aqui, aí você para, mas alguém pergunta lá, tem um delay. Nossa, a gente precisa se adaptar mesmo. Se a gente fosse aplicar este modelo na escola pública, nós não temos banda larga para isso. Sim. A escola pública não tem uma internet para... Eu vou falar do Tolentino, que é a minha escola. São 13 salas de manhã, 13 salas à tarde, 13 salas à noite. Nós não temos banda larga para fazer 13 transmissões ao mesmo tempo. Não tem. Não é nem questão de... não tem. Não tem então, como. Assim, voltar às aulas desse jeito na escola pública, ainda vai ser vários déficits. Ainda vai ser um desafio. A privada aparenta ter maiores condições. Ainda tem uma estrutura, né? Maiores condições. Né? Até mesmo porque é interesse do poder privado. Sim. Né? Eu acho que até para as escolas, os jovens ainda, né? Os adolescentes até conseguem se manter. O duro é as crianças, máscara, né? Tem aquela... o compromisso, né? A criança não consegue ficar de máscara. A criança não tem... Até mesmo um adolescente. Então, assim, vai ter que ter uma fiscalização maior, né? Um cuidado maior em relação a isso. Porque assim, você passar das 7h30 da manhã até meio-dia numa sala de aula, no mínimo você precisa mandar 2 máscaras para esse aluno, né? O pai precisa mandar 2 máscaras para o aluno. E com a consciência de que em algum momento ele vai tirar. Ele vai tirar. Então, assim, é manter a logística também de higienização. Olha, deu 2 horas, vamos trocar as máscaras. Trocamos as máscaras. Agora, cada um agora pega o seu paninho com álcool em gel. Então, a educação escolar ela também vai virar uma rotina sanitária. Sim. Então, esse primeiro momento vai ter que ser assim. Só que a gente é aí que eu falo, né? A gente não pode ficar inerte esperando a pandemia passar, porque ela não vai. Ela não vai passar. Nós vamos ter que nos moldarmos em relação a esse novo sistema. Então, se a gente pensar 100% dos alunos em sala de aula, só 22. E há quem diga que a gente volta só 23. Né? Então, assim, com esse público 100%. Como era. Se for para imunizar todo mundo, se der tudo certo com a vacinação, se não tiver uma outra variante que você precisa de uma outra dose de reforço da vacina. Então, assim, ufa! Né? Você pensar e sempre... Sim. Mas o que você está propondo, Matheus? Estou propondo que a escola privada, neste momento, por questões sanitárias, seja vista diferente da escola pública. Sem dúvida alguma. Meus amigos, colegas profissionais da escola pública, te defendem o não retorno enquanto a gente tiver ciência de todos os trâmites sanitários. E os privados retornam sem dúvida de uma alguma. Maneira diferente. As privadas, elas têm essa condição. É óbvio que se tiver um surto ou outro, a gente vai precisar rever. Sim, óbvio. Claro. Isso aí é óbvio. Como nesse momento, qualquer coisa exatamente. foi falado aqui, pode Sim, ser mudado. Eu acho. A avaliação é um negócio que você sempre tem que sinalizar e rever. Esse é o sentido de avaliar. Você propõe e rever, Então, essa é a primeira proposta. E a gente observa e acompanha. Se quiser fazer alteração, que faça. Legal, olha só. Eu espero assim que volte, né? Que tudo vai, aos pouquinhos, vai se regularizando, vai normalizando. É claro que não será mais como antes, né? Eu digo assim que eu acho que nunca mais vai ser como antes. Não. Eu acho que assim, mudou muita coisa.
vai mudar muita coisa, mas só pelo fato de você ter aquela esperança que já está voltando um pouquinho, por mais que seja diferente, dá uma esperança para a população, dá uma esperança para o pessoal aí. Perfeito. Né? Estamos retornando aos poucos. Retornando e mudando o mindset também, porque é igual a gente tá falando. Eu vou retornar com a minha loja do mesmo jeito. Não. Tendencia ao e-commerce, tendencia às redes sociais. Tirar aquela crença limitante, né? Que te limita. Gente, nós estamos num novo normal, né? É um novo sistema. Perfeito. E hoje em dia é tudo online. Matheus, que papo gostoso. Daria para nós ficarmos falando sobre educação aqui a tarde inteira. Meu Deus. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo está amando. E tem perguntas, vocês que têm perguntas, gente, gostaria de saber mais sobre educação, mandem para mim que o Matheus, depois eu chamo ele de novo pra gente falar sobre isso. A gente vem sim. Gente, olha, Matheus, que papo gostoso. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu sei que vocês estão amando, gente, mas pedem mais aqui que com certeza o Matheus volta, né, Matheus? Volta. Só se vocês pedirem, senão não volta não. Eu tenho certeza que tem muito aí para agregar. Mas antes de finalizarmos, dá uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo nesse momento que estamos passando, de conforto, né? O pessoal precisa entender que vai passar esse período, né? E eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo nesse momento que estamos passando, ou que precisa ouvir um suporte aí, ser uma mensagem de motivação. Antes de mais nada, Janaína, deixa eu te agradecer de novo pelo espaço, pelo convite. Uma honra estar fazendo a abertura desse programa, que eu sei que vai bombar. Então, assim, agradeço demais mesmo. E para você que acompanhou essa primeira sala de visita aqui, vamos pensar assim, nós estamos em 2021 e nós já sofremos um 2020 bastante, com vários problemas que eram novos para nós. Depois de um ano de 2020, a gente tem muita experiência para acumular. Então, acho que esse momento aqui não é o momento da gente cometer os mesmos erros que nós cometemos em 2020. Então, a gente tem condição hoje de botar a bola no chão e ter condição de fazer, a gente vai conviver com esse vírus, a gente vai conviver com esse novo normal, Sim. Mas a gente precisa, então, tirar das lições de 2020 aqueles erros que a gente não pode recometê-los. Então eu acho que, por exemplo, no campo do poder público, revisitar os nossos números, revisitar as nossas experiências que a gente tem para poder não errar. E no campo da vida privada a gente não pode, eu acho que está bem claro, nós não vamos voltar para o normal. Então acho que quanto mais cedo a gente entender dessa forma e mudar nosso mindset, mais cedo a gente talvez vai passar por essa situação. Então vamos olhar o meio copo cheio, né? Não meio copo vazio. A situação, ela é essa mesmo, não vai passar. Vamos trabalhar com os fatos reais, com aquilo que a gente tem e vamos de repente, fazer com que esse vírus, a gente enxergue nele algumas possibilidades para não reproduzir os erros que a gente fez em 2020. Uau, eu acho que é isso. É isso mesmo. Que mensagem maravilhosa. É isso mesmo, gente. Matheus, gratidão por você ter aceito o convite novamente. Eu que agradeço. Foi um papo delicioso. Tenho certeza que agregou muito, tirou muitas dúvidas de vocês, né? Lembrando, queira saber um pouquinho mais, tenho certeza que o Matheus vai voltar. Com certeza. Sala de visita aqui com a Janaína Pontes está aberta a você. Se você um dia tiver um projeto, alguma coisa, queira voltar para duplicar aí, estamos à sua disposição, tá que bom? Bacana. Desejo sucesso aí nessa nova empreitada, nesse novo tempo na sua vida. Que Deus te abençoe e dê sabedoria. Amém. E conte com a gente aqui da New ATV e o espaço aqui, sala de visitas, tá? Para que você duplique seu conhecimento, informações, projetos. Agradeço o espaço, sucesso para nós, Janaína. Obrigada. É isso aí. Foi mais um Sala de Visita com Matheus Turini e eu, Janaína Pontes. Super indico para vocês ficarem ligadinhos nas mídias sociais do Matheus e ficar sabendo aí de novos projetos, todas as propostas que ele tem para vocês. Gratidão e gratidão a todos vocês. Chegamos ao final do nosso programa, gente. Vocês viram que bate-papo delicioso com o Matheus Turini? É isso mesmo, gente. Lembrando que eles podem estar retornando ao nosso quadro Sala de Visitas. Basta você lançar suas perguntas, alguma dúvida, que eu trago ele aqui novamente para falar um pouquinho mais sobre os projetos, sobre, enfim, aquilo que você precisa saber. E também nós tivemos um bate-papo com o Reginaldo Castro. Você gostaria de conhecer o livro dele, o trabalho dele? Siga nas mídias sociais, adquira o livro e agregue aí conhecimento, desenvolva uma boa leitura. Eu, Janaína Pontes, super indico. E também gostaria de deixar um recadinho para vocês. Gente, estamos sim passando um momento difícil, mas tenha certeza que esse momento vai passar. Se apegue em Deus. Na palavra de Deus fala que o socorro vem do alto. Então, esse momento que nós temos que nos apegarmos em Deus.
Ele é a nossa esperança. Vamos sim nos prevenir, nos precaver. Use máscara, se higienize, não saia de casa, evite ao máximo, porque esse vírus vai passar. Se eu e você fizer a sua parte, eu tenho certeza que logo, logo estaremos juntinhos novamente, ok? Se cuide. Eu desejo a vocês que Deus abençoe mais e mais, que vocês sejam cada vez mais pessoas motivadas, alegres. Não deixe o desânimo abater vocês, ok? Mude o foco. Não devemos ser alienados, mas também não traga esse vírus dentro da sua casa. Como assim, Janaína? Eu, gente, como coach, eu tenho coachings que vive o dia inteiro assistindo morte, desgraça e acaba até sentindo sintomas do Covid. De tanto que está trazendo isso para dentro de casa. Então nós temos que ser pessoas conscientes, saber o que está acontecendo, mas não viver aí com o vírus, né? Não trazer para dentro de casa. Então muda o foco, faça exercício dentro de casa, vai cozinhar, faça alguma coisa que distraia a tua mente, ok? Essa é a minha dica para vocês. Desejo a todos que Deus abençoe mais e mais e fiquem ligadinhos no programa Janaína Pontes. New Way TV.